Show, beleza. Então, vamos começando aqui. Hoje é dia 16 de junho de 2021, quarta-feira chuvosa. Está chovendo por aí também. Aqui com algum atraso, mas vamos nessa. Bora, pessoal, animar isso aí. Bora acordar, gente, bora acordar. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem tanta gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vai, Sara, tua vez agora. Parabéns! Quem sabe fazer, faz mesmo, hein? Ai, meu Deus, nem me toquei que estava sendo gravado. Ô, comédia. Nem eu. Agora a gente tem que fazer uma petição pro Estevão colocar essa aula. Não, cancela. Corta essa parte. Precisamos sim. Gente, já que a gente tá aqui, quais são todas as atividades do Estevão? Porque eu fui olhar no Siga ontem e tinha ainda tanta coisa para me fazer que eu pensei que a gente tinha se livrado. Tu já entregou a do dia 7? Eu sei que no próprio Siga ele informa também quais são as atividades que tá aberta ainda. Gente, ele falou no Telegram e disse que o computador travou, que nem anda, nem desanda, e tá reiniciando e mandou a gente não sair. Eu sei que tem a AC, tem o TD2, tem a atividade para entregar, acho que dia 19, que é... tem a da presença, né, também. Vixe, eu tinha esquecido, tinha a atividade da presença. E eu acho que talvez ele vai passar outra atividade hoje, viu? Para essa aula aqui. Isso, acho que tem uma atividade que era até o dia 15, no caso ontem. Peraí, começando desde o coisa, ó, tem... Acho que a da presença do vídeo não fechou ainda, não. Não, tem a da presença que vai até, acho que é dia 20/6, que é domingo. Tem a AC, que vai também até domingo. Tem o TD2 hoje e ele vai passar outra atividade hoje. Tem a do dia 9, né, também. Que vai até dia 18, eu acho. Pois é, são 4 atividades, que vai passar mais uma hoje. Não, mentira, são 5. Só atividade. Não, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa dele. Vou cantar pra esquecer os males, Sara. As que ainda estão disponíveis. É a atividade dia 9 e a atividade do dia 14. A atividade do dia 7 já fechou, já. Aí tem a AC e tem o TD hoje, que ele vai passar. Isso. Ou seja, ficam 4, né, ainda. Ei, gente, o pessoal falando lá pro Estevão no Telegram sobre a gente cantando. Aí ele disse que ainda bem que fica gravado. Vão ficar 5, porque tem a atividade do dia 9, tem a AC, tem a atividade que ele vai passar hoje, tem o TD2 e tem a atividade de presença. São 5 atividades. O TD2 é hoje? É. Ele vai passar hoje, vai ficar até amanhã. Ah, não sei se eu vou fazer essa atividade aqui, não vale presença não, porque eu já tô vindo pra aula, não sei disso não. Se der tempo eu faço, se não der... Vamos lá, Sara. Esse adorador, sabe? É, gente, volta a cantar aí, porque esses assuntos de atividade só entristecem. Qual? Esse adorador, sabe? Como é, cantei? Como Davi. Não conheço esse. Pode dizer aí. Uma vez, isso aí. Dependente, sabe? Qual? Dependente. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Sabe? Assim, eu tenho certeza que já ouvi, mas eu não conheço. Então eu conheci, mas... Tipo, conhece... Não, o Lugar Secreto da Isadora é muito alto. Deixa eu ver. Diz um aí que eu olho aqui, vê se eu sei.
Conquistando o Impossível, Sara, que é um bem conhecido. O campeão é? Campeão. É? É. Vai, começa. Peraí, deixa eu colocar a letra aqui que eu fico me perdendo. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Vai, Sara. Continua, Sara. Campeão. Pera, tá em qual parte? Pera. Campeão, vai. Vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito para super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Quantos recordes você pode quebrar. E as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Próximos. Cheguei. Poxa, sala de aula sem professor é uma festa, né? Perdeu a festa, professor. Ai, não estou escutando. Pelo amor de Deus. Batendo não estava liberado. Eu queria ter visto, depois eu vou ver tudinho
gravação. Pior que eu não estou ouvindo vocês. Rapaz, eu vou te contar, viu? A Aline estava cantando, era... Olha só, vacilei, viu? Gente, tá uma bagunça isso, mas vamos voltar. Tá lento demais, né? Gente, desculpem aí, mas tá complicado aqui essas condições técnicas, viu? Ficou gravado, garoto. Ficou gravado. E ainda vou disponibilizar para todo mundo. Ó, gente, eu vou colocar logo aí, antes que eu me esqueça, o formulário de presença de hoje. Assim, vocês, deixa eu ver se ele está aberto. Acho que tá. E já podem ir colocando a presença de vocês. Como eu ia dizendo, o objetivo de hoje é mais a gente tirar dúvidas, né, para o TD, fechar essa segunda unidade. Desliga o microfone do PC. Como assim? Ah, sim. O problema é que eu ia usar o meu celular, sabe? Eu ia usar o meu celular aqui para vocês poderem ver o meu quadro. Esse é o lance. Então vai ficar complicado. Tudo bem, vai. Qualquer coisa vocês digitam aqui. Não vou sair de novo não para não atrasar mais ainda. E nessa confusão que eu tive que reiniciar meu computador, ainda teve um problema a mais que eu perdi a minha tela, a tela lateral aqui, que eu uso geralmente para projetar para vocês, sem perder o que eu estou fazendo aqui no chat ou na nossa sala. Então fica bem mais fácil, mas por algum motivo essa bonita parou de transmitir e eu não vou parar para ajeitar isso agora não. A gente vai ficar só com a tela mesmo. Então, vai ficar meio confuso aqui, mas vai dar certo. Começando por onde? Exercícios, né? Aqui. Às vezes eu acho que esse Google Meet é ruim demais, gente, pelo amor de Deus. Ele não está me permitindo fazer o que eu quero, que é compartilhar o PDF. Coisa mais simples que poderia haver. Ele só me permite compartilhar a tela inteira, que não é o que eu quero, porque vocês vão ficar vendo a tela do nosso Meet. Não é possível. Acho que agora vai. Do céu, cadê? Eu quero apresentar isso aqui no chapa. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aí na tela. Tá certo, é isso mesmo.
Isso aí é a atividade de validação, né? Se eu soubesse entrar escondido, eu entrava. Perdeu nada, Guilherme. Não teve nada aqui, só teve raiva mesmo. Até agora. Gente, é o seguinte. O que é que foi esse último conteúdo aí, né, da aula de segunda-feira, que eu pedi para vocês assistirem alguns vídeos, né? Ainda bem que eu pedi, porque eu estou vendo que por aqui o negócio está difícil, né? Mas, olha, eu já estou mostrando outra coisa e ele continua na atividade de validação. Rapaz, tá péssimo isso aqui. Eu não consigo mostrar nada. Não consigo mostrar nada do que eu queria. Professor, eu tenho uma dúvida sobre essa questão. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela mesmo e vocês vão ver a tela inteira. E vamos nessa. Fico mudando de uma coisa para outra, cada vez tem que mudar o que eu estou apresentando. Pronto, então vai ficar nessa tela infinita mesmo. O que eu queria mostrar era a atividade de validação, que não é essa, obviamente. É essa daqui. E isso veio do conteúdo que nós vimos no vídeo, né, da aula de segunda-feira, que era um vídeo sobre essa parte final aqui, né, de estatística descritiva. Ó. A gente viu os histogramas na última aula, né? Já falar sobre esse caso final aqui dos histogramas. A matéria começa mesmo. Tipular tudo isso aqui, né? Nos métodos gráficos, onde eu apresento lá o diagrama de caule e folha, né, nos vídeos, e apresento também o cálculo dos quartis e dos percentis. Tudo isso aí, eu espero que vocês tenham visto os vídeos, tenham visto os exemplos e tenham feito, né, nesse exercício aqui, certo? Então, é esse que eu queria fazer rapidamente para que não deixe de fazer alguma coisa ao vivo com vocês, caso tenha ficado alguma dúvida. E aí eu volto aqui para ver se vocês estão falando alguma coisa. Discord não é? Eu gosto do Discord. Mas, enfim. Eu vou colocar essa tela aqui, mas eu vou precisar também dos dados. Então, eu vou copiar os dados daqui. Vejam, nessa questão, ele apresenta dados de idade, certo? Essas idades variam aí são idades altas, variando de 40 até 80 e tantos anos, né? Então, ele pede para a gente fazer um diagrama de caule e folha e determinar os quartis e percentis. Antes mesmo disso, certo? Eu quero falar ainda sobre histograma e distribuição de frequências, porque nós tínhamos visto que no histograma a gente precisa determinar quantos intervalos a gente vai ter, né? Quantos números a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34, certo? 34 amostras. Então, com 34 amostras, meu N sendo igual a 34, para fazer um histograma ou uma distribuição de frequências, né, o número de classes que eu vou usar, tá, seria o K, né, o número de classes, aproximadamente igual a raiz de 34. Ou seja, eu vou colocar ele para 6. Né? 6 seria o número mais próximo, certo? Então, isso eu não estou fazendo a questão propriamente dita, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, tá? E aí, só para ajudar aqui nos cálculos, eu vou pegar o mínimo, eu acho que é 40, mas é só para ter certeza.
21, aí tem 21 bem aqui, né? E tem o máximo. Tá vendo como é bom usar? O máximo é 95. Então, nós vamos ter o seguinte: de 21 até 95. Nós vamos de amplitude igual a 95 menos 21, certo? 1 para 5, 4. 2 para 9, 7. 74. Né? Então, nós temos uma amplitude aqui de 74. 74, vou pegar aqui o meu delta, né? 74 dividido por 6. Claro que a gente vai aproximar isso, mas ficar aqui, né? O cálculo, 74 dividido por 6 dá 12,3. O que eu vou fazer? Vou arredondar para 12,5, certo? Vou arredondar para 12,5. Então, eu vou ter a minha primeira classe no 21 e vai terminar onde? No 21 mais 12,5. A próxima classe começa nesse valor de 33,5 e aí eu vou continuar somando 12,5. Vai para 46. E aí, ó, não preciso ir até essa, né? Termino ali, porque o meu 95 já cabe aqui dentro. Ou seja, todas as minhas amostras cabem dentro desses intervalos, entre 21 e 96, tá? E aí o objetivo é sair contando, então, agora, quantas amostras estão entre 21 e 33, e meio, né? Entre 33 e 46, e assim por diante. Ok? Então, isso eu não vou fazer detalhadamente aqui, certo, gente? Eu estou só mostrando para vocês como é que a gente faria se fosse um histograma, que não é o que ele pede. Notem que, o que é que eu quero dizer com isso? Eu sou obrigado a fazer desse jeito? Não. Quando eu falo de idades, ninguém se interessa pela faixa etária de 21 a 33 anos e meio. Ninguém se interessa pelo 46 até 58,5, a menos que eu tivesse, sei lá, falando de alguma coisa muito específica em que essa faixa etária é importante. Mas seria muito mais prático eu pegar faixas etárias mais tradicionais, como, sei lá, de 20 a 30, de 30 a 40 e etc., de 10 em 10 anos, né? Ou de 15 em 15, enfim. Contanto que eu tivesse aí umas 5 ou 6 ou 7 faixas etárias, né? Já que eu tenho 34 amostras, não seria interessante ter muito mais faixas etárias do que isso, certo? É só para mostrar como é que eu faria se fosse um histograma que ele estava pedindo nessa atividade. Mas não é. O que ele pede é um diagrama de caule e folha. E no diagrama de caule e folha, a gente não tem muita opção. Nossos caules ou vão ser, nesse caso aqui, as unidades ou as dezenas, certo? Portanto, nós vamos pegar as dezenas, né, para ser caule e as unidades para ser folha, certo? Então, vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui, como é que eu faço para ficar vendo e apresentando ao mesmo tempo? Não vai dar. Eu vou apagar isso aqui agora. Caules. Folhas. Tá? E aqui no final a gente coloca a frequência. O primeiro caule é o de 2, o que é esse 2? É o 20, a dezena 20, certo? Então, notem que depois dele, não tem ninguém, não sei que eu não tenha visto direito, mas não tem ninguém na faixa de 30 anos, né? A única amostra é essa daqui. A única amostra é essa daqui. Deixa eu ver se a gente consegue... Vou apresentar aqui, porque aí a gente consegue ir marcando. Ó. Esse de 20 aqui... Fazer assim. Acho que dá para ver mais ou menos. Então, só tem uma folha. Então, notem que eu estou usando, ó, os números são compostos de dezenas e unidades, tá? Isso aqui são os meus caules,
É como se fosse as classes de um histograma, né? Ou seja, eu vou colocar nessa primeira linha todo mundo que tiver entre 20 e 29, tá? E aqui as unidades são as minhas folhas, certo? Eu vou colocar o complemento, né? No caso aqui, esse 2, 1 significa 20 dezenas e uma unidade, então 21, tá? Como eu não tenho ninguém na casa do 30, eu passo agora para o 40. Dentro do 40, eu tenho o próprio 40 aqui, eu tenho 47 aqui, então eu tenho aqui um 0, um 7. Acho que é só isso, né? Não estou vendo mais nenhuma, não. Se eu achar mais algum, a gente volta depois. A gente vai para a casa dos 50. Aí nós temos aqui os 5. Temos o 5,1, o 5,2. Estou vendo aqui esses dois. Mais algum? Também se estiverem falando, eu não estou vendo, nem o chat. Que beleza. Aí vamos para o 60. No 60 tem vários. 6. Vamos ver aqui, ó. 64. Na segunda linha, temos o 65 e o 62. Vamos marcar para eu não perder. 65 e 62. Na terceira linha, eu tenho 61, 66, 69, 68. Acabei de ver aqui um 36, né, que eu tinha pulado. Tem um 36 ali. 64. E 63. Aqui. Vamos para os 70. 79 duas vezes, ó. 1, 2. 79, 79. 76 e 70. 76 e 70. 77. Vou marcar ele aqui. 79, de novo. 76. 70. 71. 75 e 79. 75 e 79. E depois, vamos para os 80 e para os 90. Eu vou colocar aqui o 9. Nos 80, tem aqui os 3, 7, 9. 3, 7, 9. Já peguei esses aqui tudinho. 81, 88. 80 duas vezes. 80 duas vezes. 81, 88. Peguei esses dois 80. Peguei o 8. E o 81. Sobrou apenas o 95. Aqui embaixo. Pronto. Terminou aí. Aí é nosso diagrama feito, né? Eu vou apagar isso aqui. Agora, só para completar, a gente coloca as frequências. Aqui no cantinho, ó. Quantas folhas eu tinha nesse primeiro caule? O caule das dezenas 20? Uma. Na segunda, uma. Aqui no 40, eu tenho duas amostras. No 50, eu tenho duas amostras. Aqui na 60 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E por fim, 1. Então notem que o objetivo desse gráfico é muito parecido com o histograma, né? Que a gente tem uma noção de frequências, em que frequências aparecem amostras em cada faixa dessa, né? No caso, essas faixas são definidas por dezenas, mas pode ser por centenas, por milhares, depende muito da estrutura das amostras que a gente tem, como inclusive
foi motivo do meu comentário ontem lá no grupo, né? Eu passei um áudio falando sobre isso. A diferença é que aqui, se eu virasse o meu quadro assim, ó, vocês iam ver como isso aqui lembra um pouco, ó, a estrutura de um histograma, ó. Como se fossem as minhas barrinhas, né, ó, que estão deitadas. Certo? Posso apagar aqui. Então, notem como parece aí, né, a interpretação. Só que, na verdade, ele está assim, são barras mesmo, não são colunas, né? E, digamos, a desvantagem é que ele é menos gráfico, ele é menos visual, porém, a vantagem é que ele mantém para a gente essa informação numérica. No histograma, a gente não sabe exatamente qual é o valor das amostras em cada faixa, né? Em cada intervalo desse. Aqui a gente mantém essa informação no diagrama, né? Se eu quiser saber, por exemplo, os quartis ou a mediana, eu consigo fazer isso a partir desse gráfico aqui, porque todos os valores das amostras estão escritos aí. Tá certo? Deixa eu ver. Acho que tá tudo ok aí, né? Deixa eu ver mais o que é que ele pedia para a gente fazer. Determinar exatamente os quartis e percentis não, mas os quartis e traçar o box plot, né? Então, ele quer agora que a gente determine os quartis dessa amostra. Gente, eu poderia ter feito esse diagrama, colocando as amostras em ordem crescente dentro de cada caule desse. Isso poderia ter facilitado a minha vida, certo? Mas tudo bem, não é obrigado não, tá? Normalmente, inclusive, não se faz assim, mas você pode colocar em ordem crescente, anote que eu coloquei aqui o 3, o 7, o 9, depois veio o 0, depois o 1, depois o 8, então não está em ordem crescente, mas se tivesse, poderia ter me ajudado de alguma forma. O mais importante agora, para calcular os quartis dessa amostra, é eu saber onde está a posição de cada um desses quartis, certo? Vamos começar com o primeiro quartil. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas basicamente tem essa formulazinha para determinar o quartil. O que seria essa fórmula aqui? Ó? I mais 1 sobre 4. É a posição do primeiro quartil. Vocês vão lembrar que para determinar a mediana é aquele ponto que divide a amostra bem no meio, né? Você tem um conjunto de dados dispersos aqui num certo intervalo, e a tua mediana é aquele ponto, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é aquele ponto em que você tem 6 amostras para um lado e 6 amostras para o outro, certo? 6 para um lado, 6 para o outro. Beleza? Então, esse aqui seria a minha mediana. Notem uma coisa. Eu poderia passar essa linha em qualquer ponto entre essas duas amostras, que eu continuaria tendo 6 amostras de cada lado, certo? Por que eu decido pegar o ponto médio, né, entre a amostra X6 e a X7? Porque aqui eu tenho N igual a 12. Tá? Então, eu ensinei para vocês que a gente devia fazer a seguinte conta, né? N mais 1 sobre 2. Tá? Então, nesse caso, 12 mais 1 fica 13, dividido por 2, 6,5. Então, a minha mediana seria a amostra que está na posição 6,5. Uai, mas isso não existe, 6,5. Claro, não existe. O que existe é a média, é o ponto médio entre a amostra 6 e a amostra 7. Ok? Então, quando a posição P da mediana dá um número decimal, a gente vai interpretar como sendo uma média, né? Então, eu vou dizer que o X na posição 6,5, na verdade, corresponde ao X6 mais o X7 dividido por 2. Porque essa posição é a que melhor estima a mediana desses dados. Beleza?
No caso dos quartis, eu quero dividir não em 2 pedaços, mas em 4. Por isso que eu divido aqui por 4. Eu vou dividir isso aqui agora por 4. Certo? É isso que a gente vai fazer. Eu vou apagar aqui, está muito confuso. Então, a gente vai fazer assim, ó. Posição. Vou virar direito aqui. Posição. Primeiro quartil. Então, a posição vai ser N mais 1 sobre 4. No nosso caso, N é igual a 34. Então, a gente vai ter 35 dividido por 4. 35 não é divisível por 4, 32 é, né? Então, 32 dividido por 4 dá 8, e os 3 que sobram, né, vai ficar o quê? 3 quartos, 8,75, ok? Então, eu tenho o primeiro quartil, vou colocar assim, P1, tá? Na posição 8,54. Posição segundo quartil, vou colocar logo todos aqui. Esse segundo quartil nada mais é do que a minha mediana, né? Ele vai coincidir com a mediana. Então, ele vai ser N mais 1 sobre 2, né? Que é o dobro desse aqui, certo? Então, vai ficar 35 dividido por 2, é o dobro disso aqui, ou seja, vai ficar 16 mais 1,5, 17,5, né? É a posição que está no meio do caminho entre a 17 e a 18, certo? E, por fim, a posição... Posição que eu digo é no hall, tá, gente? Você coloca seus dados em hall e vê qual é o ponto que você está interessado. Posição do terceiro quartil, ó, P3, vai ser a mesma coisa que o primeiro, só que agora multiplicado por 3. Ó, vai ser 3 vezes N mais 1 sobre 4. Certo? Então, vai ficar 3 vezes 35 dividido por 4, vai dar isso aqui, mais 8, 25, 4. Dá quanto aqui, gente? 26,25, né? Não estou enganado, dá isso. 26,25. Beleza? Deixa eu ver se vocês estão me acompanhando. Tudo bem? Posso continuar? Não vou estar brabo hoje. O que é que isso significa, então, em relação aos quartis, né? Isso aqui não são os quartis ainda, meu Deus. Isso aqui não são os quartis ainda, tá, gente? São apenas as posições deles, tá? Então, significa, ó, que o meu primeiro quartil, que eu vou chamar de Q1, ele está entre a posição 8 e a 9, né? Vocês vão imaginar assim, ó, em algum ponto das minhas amostras tem o X8, a oitava maior amostra, em algum lugar vai ter a X9. Onde que seria o 8,75? Seria equivalente a você dividir isso aqui em 4 partes e pegar exatamente aqui, ó, certo? Aqui. Tem 2 formas da gente fazer isso, conforme eu expliquei no vídeo, tá? A primeira é eu pegar o X8 e somar nele essa distância aqui, ó, que corresponde a 3 quartos da diferença entre o oitavo e o nono, certo? Ficaria assim, ó, X8 mais 3 quartos vezes a diferença X9 menos X8, certo? É a formulazinha. Essa não. Aqui, ó. É essa fórmula aqui, ó. Cadê essa? Certo? Você pega o xi, o i é o inteiro, né? No nosso caso, deu esse número aqui deu 8,75, então o nosso i é 8. A parte fracionária é 0,75, que é 3 quartos. Então, você pega o x8,
mais 3/4, mais 0,75, né? Vezes a diferença entre o x9 e o x8, beleza? É exatamente a aplicação dessa formulazinha aqui. Porém, o que eu explico também lá é que isso é equivalente a uma média ponderada entre o x8 e o x9, basta desenvolver isso aqui, certo? Você vai chegar numa média ponderada, onde o peso está mais para quem? Para o x9, né? Porque notem que o valor que eu quero está mais perto do x9. Então, essa média ponderada, eu vou dar peso 3 para o x9, peso 1 para o x8, tá? E, no final, obviamente, eu divido por 4, que é a soma dos pesos, né? Então, isso aqui seria x8 mais 3 vezes x9 dividido por 4. Beleza? E aí basta saber quem é o x8 e o x9, ou seja, quem é o oitavo e o nono maior elemento do nosso rol, tá? Por isso, é óbvio que o primeiro seria interessante colocar essa galera em rol ou ter feito lá no nosso diagrama o diagrama em ordem crescente, que aí já ficava fácil de identificar quem é o oitavo e quem é o nono maior elemento, certo? Como eu não fiz isso, eu vou tentar fazer aqui. Vai. Pronto. Eu vou colocar eles numa coluna só para facilitar o trabalho. Vou colocar aqui para a gente ficar mais fácil de enxergar, certo? Ó, primeira amostra, amostra de número 34. Eu vou em dados, ordenar crescente, e agora eu tenho o rol, tá? Esse é o meu rol. Beleza, gente? Se você não quiser fazer tudo isso que eu fiz, tem jeito mais, digamos, computacionalmente otimizado de fazer, né? Existe a função chamada maior e menor. Então, o menor, por exemplo, ó, você pode marcar os seus dados. Estou mostrando aqui para vocês saberem que não precisa fazer tudo isso aí que eu fiz, certo? Ó, marquei meus dados. Então, a função vai olhar para esses dados e vai te dizer qual é o elemento que está na ordem C. Ou seja, qual é, por exemplo, se eu colocar 1, qual é o menor elemento? O elemento que está na posição 1 do menor para o maior, né? Se eu colocar aqui 5, ele vai pegar o quinto menor elemento, ou seja, o quinto elemento no rol, tá? Como a gente quer o oitavo, eu deveria fazer isso, tá? Esse aqui vai ser o meu x8, ó, 62. Vamos ver aqui na outra planilha. x8, 62. E o x9 é 63, tá? Então, o meu x8 é 62 e o meu x9, então, basta colocar, eu vou copiar aqui, tem que ajustar para que o intervalo fique o correto, de A1 até J4, né? E eu vou pegar agora o nono menor elemento, que é o 63. Quem é, então, o nosso Q1? Segundo a nossa formulazinha lá, né? O nosso Q1 era uma média, onde eu fazia x8 mais 3 vezes o x9, ou seja, 62, mais 3 vezes o 63, né? Eu estou a 3/4 do caminho entre o 62 e o 63, né? Óbvio que isso vai dar aí 62,75, certo? Então, aqui seria exatamente isso, ó, 62 mais 3 vezes 63 dividido por 4, tá? Eu vou só apagar aqui e colocar o resultado para não ocupar muito espaço. 62,75. Agora, para pegar a mediana ou o segundo quartil, né?
eu vou pegar o quê? O 17,5. Quem é o 17,5? De novo, duas formas de se fazer, né? Ou eu pego o x17 mais a parte fracionária 0,5 vezes o 18 menos o 17, certo? Esse é um jeito de fazer. A outra forma é simplesmente pegar a média, que é o que a gente já está acostumado a fazer, né? A média entre o 17 e o 18, a média normal aritmética, certo? Vamos lá para os dados. Quem é o meu x17? Quem é o meu x18? Então, eu não vou mais ficar usando a função menor para agilizar um pouco. Ó. Eu vou para cá. 17 e 18 é 70 e 71, certo? 70 e 71. Então, eu vou ter 70 mais 71 dividido por 2. Minha mediana vai ser 70,5. Ok? Entendido aí? Vamos olhar o chat, ver se vocês estão com alguma pergunta. É só colocar aqui, 70,5. Tranquilo, né? Dúvidas vocês colocam aqui, tá, gente? E, por fim, eu vou pegar o Q3 como sendo a amostra. A amostra de número 26 no rol, ou seja, a 26ª maior, mais a de número 27. Só que, vejam, a minha parte fracionária, ela é de 0,25. Então, eu agora estou pegando a distância entre essas duas amostras, ao dividir por 4, eu estou pegando apenas 1/4 do caminho, né? Eu estou aqui, ó. Eu estou mais perto da 26. Então, eu vou dar um peso maior para ela. 3 vezes a amostra 26, mais a amostra 27, isso dividido por 4. Vamos ver quem são as amostras de número 26 e 27 no nosso rol. Não é isso aqui, é isso aqui. 26 e 27 é 79 e 80. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes a amostra 79 mais a amostra 80 dividido por 4. E aí, 1/4 do caminho entre 79 e 80 seria o quê? 79,25. E esse é o nosso terceiro quartil. Estou fazendo questão, pessoal, de explicar desse jeitinho para vocês, porque do mesmo jeito que para calcular a mediana, o ponto médio vai ser a melhor aproximação, a melhor estimativa. Para calcular o primeiro e o terceiro quartil, também é desse jeito que a gente acha as melhores estimativas, tá? Existem outras formas que você vai encontrar na literatura, mais simplificadas, mas elas são mais tendenciosas também. Mas funciona para um cálculo rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente vê muito por aí, certo? Você olha para esse conjunto de dados e diz assim, quem é o primeiro quartil? Bom, eu vou pegar a primeira metade dos dados. Eu tenho 34 dados, né? Quem é a primeira metade? São os 17 primeiros. Ó. Então, eu pego esses 17 primeiros e tiro a mediana deles. Quem é a mediana de um conjunto de 17 amostras? Então, 17 amostras, mais 18, dividido por 2, 9. Então, eu pegaria o x9 como sendo o meu primeiro quartil. É uma aproximação? É. Notem que, no nosso cálculo, o primeiro quartil deu 62,75. E por essa aproximação, o primeiro quartil está dando 63. Né? Se eu pegar as 17 últimas amostras, eu tenho esse conjunto de dados aí. Tá? E, de novo, se eu pegar a nona maior amostra, eu vou ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu estaria aqui no 26. Tá? Eu iria dizer, o meu terceiro quartil é igual a 79. Na verdade, a gente calculou que ele é igual a 79,25. Então, confiem mais nesse cálculo, ele é mais interessante de se usar, certo? Mas para uma batida de olho rápida, se você precisar ter uma noção de onde estão os seus quartis, essa outra estratégia que eu acabei de apresentar não deixa de ser válida.
certo? Mas nas provas, nos nossos cálculos, vamos manter do jeitinho que eu ensinei, tá certo? Beleza, então, se não tem dúvida sobre o cálculo dos quartis, gente, ó, ele pede para calcular os quartis, isso vai cair o tempo todo a gente vai estar pedindo, tem um conjunto de dados, calcule os quartis, tá? O que é que a gente entende pelos quartis? São aqueles pontos que delimitam a parte central das amostras, né? Eu tenho o primeiro quartil, 1/4, ou seja, 25% das suas amostras são menores do que ele. E o terceiro quartil, ele tem 25% das amostras que são maiores do que ele. O que é que a gente conclui disso? Que entre os dois, você tem metade das amostras. Entre o primeiro e o terceiro quartil, você concentra 50%, ali os 50% mais centrais de amostras, tá certo? Por isso que é interessante saber quais são esses valores. E para traçar o box plot, como ele pede aqui, o diagrama de caixa, a gente precisa saber quais são os valores desses quartis, tá certo? É o que eu vou fazer, então, agora, aqui na lousa, né? Eu vou só deixar esses valores aqui anotados de lado, 62,75, 70,5 e 79,25. Vou apagar o resto. Para traçar um box plot, tanto faz horizontal ou vertical, certo, pessoal? Tanto faz. Tá? Então, você imagina que você tem uma escala aqui, um eixo imaginário com a escala, né? Por exemplo, sei lá, desde 20... Então, mais ou menos, se você tiver como fazer isso com uma régua ou com um computador, claro que fica melhor, né? Por que eu comecei lá no 20? Porque eu sei que no meu conjunto de dados tinha uma amostra igual a 21, né? Então, eu preciso contemplar todas as amostras aqui, tá? 90 e 100 seria para contemplar aquela amostra de 95, certo? Onde que está o nosso Q1? 62,75. Então, o 60 está aqui, o 62 está mais ou menos aqui. Rigorosamente, eu deveria fazer no ponto exato, mas como eu estou desenhando de forma aproximada, eu vou só colocar mais ou menos aqui, né, o nosso Q1, certo? Ele é a base da caixa, a parte de baixo, né, ou a parte que delimita a caixa à esquerda, para baixo. O 70,5 está bem aqui, logo depois do 70, né? É a nossa mediana. Vou colocar, ao invés de Q2, vou colocar X til. E, por fim, o Q3, 79,25, ele está por aqui, quase já no 80. Então, eu coloquei os 3 tracinhos, marcando esses 3 pontos importantes. E aí eu fecho a minha caixa. Ok? E eu percebo que é uma amostra relativamente simétrica, né? Vejam que ela tem um espaço maior à direita da mediana, certo? Ó, esse pedaço da caixa é maior do que esse aqui. Aqui eu estou começando quase no 63, né? Então eu tenho só 7, praticamente, pouco mais do que 7, entre o Q1 e a mediana. Enquanto que eu tenho praticamente 10, né? Quase 10, entre a mediana e o Q3, tá certo? Mas é pouca a diferença, né? Existem casos em que a diferença pode ser bem maior. Você ter, sei lá, um caso assim, ó. Entendeu? Então, você mostra que você tem mais dados espalhados aqui e, ou melhor, você tem a mesma quantidade de dados, né, espalhadas aqui e a mesma quantidade concentradas aqui. Ou seja, os teus dados se espalham mais para a direita nesse exemplo aqui, tá certo? Então, o box plot serve para a gente ver esse tipo de coisa também, tá? Beleza, já fiz a caixa. O que é que está faltando agora? Fazer os filamentos. Normalmente, eu deveria puxar meus filamentos
até o x mínimo e até o x máximo, né? Então, como eu sei que o meu x mínimo é 21, vou colocar de azul, porque essa vermelha, essa preta também está se acabando. Ó, o meu x mínimo, nesse caso, é o x1, né? Ele é 21. E o meu x34, o meu x máximo, ele é 95. Então, eu deveria fazer isso, né? E aí terminava o meu box plot. Mas eu não vou fazer isso, porque eu gostaria que o gráfico destacasse também se tem pontos, se tem falhas, né, aqui nesse espaço, se tem buracos, ou seja, espaços sem muita informação. E que pontos é que se destacam, ou seja, que pontos é que são destoantes, discrepantes dos demais. Para isso, a gente calcula os nossos lineares, né? São linhas imaginárias que eu vou passar, são como critérios que eu vou definir para dizer se os pontos são discrepantes ou não, certo? Esse critério, ele se baseia na amplitude da nossa caixa, que é a nossa amplitude interquartil. Vocês já sabem que a amplitude da amostra é igual ao x máximo menos o x mínimo. Ok? Agora a gente está aprendendo que a amplitude interquartil é apenas o tamanho da nossa caixa. Ou seja, é a distância entre os dois quartis das pontas, né? O Q3 e o Q1. Tá certo? Nosso caso aqui, ó. Eu não tinha colocado aqui, né? Mas o nosso... Vou colocar aqui. Q2 era 70,5 e o nosso... Um ponto aqui. E o nosso Q3, 79,25. Beleza? Então, fazendo aqui os cálculos, ó, da amplitude interquartil, aí, que é 69,75. Amplitude interquartil é o Q3, 79,25, menos o Q1, 69,75. Isso vai dar 9,5, certo? 9,5. Então, já vou colocar aqui 9,5, tá certo? Para eu saber onde eu vou colocar o meu linear inferior, a minha linha que vai separar, né, os pontos discrepantes, tá? Eu vou calcular da seguinte forma. Eu vou pegar o Q1 e dou uma margem para baixo. Ó, eu faço Q1 menos, essa margem, ela é baseada na amplitude interquartil. Eu faço 1,5 vezes, tá? Eu pego a amplitude interquartil mais metade dela própria. Então, fica 1,5 vezes a amplitude interquartil. Ok? Na conta, usando aqui o Excel para facilitar essa conta. Vou colocar aqui, linear inferior. É o Q1 menos, estou indo para trás, certo? Então, é menos 1,5 vezes esse 9,5 aqui, né? 9,5. Vou digitar direto. 55,5. 55,5. Então, esse linear é 55,5. Onde é que ele está aqui no nosso gráfico? Vou procurar. Aqui. 55, mais ou menos na metade entre os 50 e os 60, né? Um pouquinho depois. Eu vou colocar aqui o pontilhado. Esse pontilhado, gente, significa o seguinte: qualquer número, qualquer amostra, deu tudo isso mesmo. Eu estou até achando que está errado. Q1 menos 1,5 vezes a... tá certo. Tá certo. Qualquer número que seja menor do que o 55,5 vai ser considerado como um ponto destoante, um ponto fora do padrão dessa amostra, tá certo? E a mesma coisa a gente vai fazer para cima, agora começando no Q3 e somando
1,5 AIQ, certo? Somando. Beleza? Então, a gente vem para cá e faz o limiar superior. Aí vai ser 79,25 mais 1,5 vezes a nossa amplitude interquartil, que é 9,5, já tinha sido calculado. Vai dar 93,5. 93,5 está mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, qualquer ponto, depois desse limiar, vai ser considerado um ponto discrepante. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos marcar os pontos chamados de discrepantes, os pontos que estão fora do comum. Vamos olhar primeiro para baixo. Quem é menor do que 55,5? Olha para cá. Ó, todo mundo aqui, ó, até aqui é menor do que 55,5, certo? Eu acho até que é uma amostra um pouco anormal, não é comum a gente ter tantos pontos discrepantes, mas nesse caso são 6. Eu vou marcá-los. Vou marcá-los aqui. Vai ser o 21. Um pontinho aqui no lugar do 21. O 36, que está aqui, mais ou menos. Vou botar isso para baixo. 21, 36, 40, está bem aqui. 47, mais ou menos aqui. 51 e 2. 51 e 52. Então, vejam que eu coloquei pontos, né? Aqui dentro da caixa, eu tenho um monte de amostra também. Mas eu não fui colocar pontos para destacá-los, né? Porque eles estão todos misturados aí dentro. Não preciso destacar isso, certo, gente? Eu vou destacar apenas o que for outlier, né? Os outliers são os pontos discrepantes aí, tá bom? Por isso que estou fazendo desse jeito. Do outro lado, para cima, nosso valor era, nossa referência era 93,5, né? 93,5. Quem é que é maior do que 93,5? Lá embaixo. Só tem o 95. Então, eu vou aqui no 95 e marco ele. Pontinho discrepante, um outlier, certo? Agora, eu vou colocar os filamentos que eu tinha dito que tinha que colocar. Aqueles filamentos que deveriam ir até o menor valor e até o maior valor. Mas não. Eles não vão mais. Eles só ficam confinados a esse intervalo. Beleza? Com uma observação que eu gosto sempre de destacar bem muito, porque toda a vida tem gente que se confunde com isso. Após fazer isso que eu acabei de fazer, é muito comum que vocês tenham aí a tendência de fazer isso aqui, ó. Pá e pá. E terminou o gráfico. E não, gente, não é assim, certo? Vocês não vão necessariamente puxar esse filamento até o tracejado, porque você não sabe se tem pontos que estão no tracejado. Do mesmo jeito aqui, tá? Você vai puxar apenas até o maior valor e o menor valor que estão ainda dentro desse intervalo aqui. Então, a gente volta a olhar para o nosso limite, que é 55,5, e vamos nos perguntar quem é o primeiro número que está dentro do limite. Quem é o primeiro número que está aqui, ó, nessa parte de dentro. Tá? Vamos aqui para os nossos dados, ó. 52 está fora, né? Foi esse ponto aqui, ó. E o próximo é 61. Então, eu vou marcar aqui o 61. Notem que, ó, olha aqui essa distância. Onde é que está o 61? Está bem aqui, ó. Tá certo? Eu vou deixar esse espaço em branco para mostrar que há um vazio de dados nesse espaço, nesse intervalo. Beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer do lado de cá. Quem é o primeiro número, quem é o maior número que se encontra dentro, né, que ainda é menor do que o nosso 93,5, certo? Então, a gente vai vir para cá. Só para deixar mais claro, eu vou marcar aqui de amarelo, ó, certo? Esses aí são outliers, né? E aqui também é um outlier. Então, quem é o maior? É 89. Não tem sentido eu puxar aqui, ó, até o 93, tá?
eu vi até onde está o 89. Aqui é 90, um pouquinho antes é o 89. Então, está mais ou menos aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tá? E o meu gráfico para aí, certo? A caixa tem a base dela no Q1, no primeiro quartil, o topo dela no terceiro quartil, esse risco é no lugar da mediana. Eu defino os intervalos dos outliers. Quem for menor do que esse limiar, eu marco. Quem for maior do que esse limiar, eu marco. E depois eu olho quem são os pontos que ainda estão dentro do intervalo. E aí eu trago o meu filamento só até o menor ponto, que ainda se encontra dentro do intervalo, e também do outro lado até o maior ponto, que ainda se encontra dentro do intervalo. E aí fechou. Esse é o nosso box plot para essa amostra, certo? Aviso logo, né, que vocês vão ter que fazer essa mesma coisa lá na nossa atividade computacional. Esse gráfico pode ser feito à mão, eu até acho melhor, acho mais prático. Não é que eu acho melhor, eu acho que eu não vou cobrar de vocês fazer esse gráfico. Existem softwares que fazem, mas são na base da programação. No Excel é super chato de fazer, acaba sendo uma coisa mais de gambiarra, não existe uma forma direta de usar, de fazer o box plot. Por isso, eu prefiro até que vocês façam à mão mesmo. Mas se puxar até aqui, eu vou estar tirando alguns décimos, alguns pontinhos, porque é um erro, tá? Do mesmo jeito, se encostar esse filamento lá no tracejado, é um erro, beleza? Pronto, agora eu estou vendo o chat. Pois é, eu não estou ouvindo, galera. Desculpem aí, viu? Lara está perguntando exatamente sobre a atividade computacional. Na atividade computacional, você vai fazer uma amostragem. Então, vamos supor que você use uma daquelas bases de dados, né, aqueles datasets que eu passei para vocês, que são completos, né, que representam uma população. Você vai estabelecer uma forma de fazer uma amostragem aleatória e usar apenas os dados amostrados, ok? Você não vai usar a base inteira. Cuidado aí com isso, né? Para responder sobre os tipos de dados, eu pedi que você usasse apenas uma das informações, né? Se na base de dados estiver contendo lá nome, telefone, não sei o quê, mas não, você vai usar apenas um dado que seja quantitativo, certo? E1 é 62,5, a IQ eu errei? Não dá 16,5, não dá 9,5 não? Acho que eu errei, né, gente? Eu fiquei errado na hora de digitar aqui o... Aqui, né? Não é 69, é 62. Então tá tudo errado. 62,75. Aí o nosso IQ deu... tá certo. Já vejam que ele já remodelou aqui, né? Só que eu vou precisar agora, por isso que é bom colocar não o valor, mas sim a célula. Então, vai dar D11, que é o nosso Q1, menos 1,5 vezes o F12. Então, aqui deu 38, vou corrigir lá, certo? E aqui, provavelmente, não vai ter outlier superior, exatamente, deu 104. Então, deixa eu corrigir aqui. O nosso limiar inferior deu 38. Então, ele não está aqui. Eu estava achando muito outlier, sabe? Então, 38 está por aqui. Então, esses caras não são outliers. Vejam aqui, ó. Nenhum desses é. Só o 21 e o 36 são esses dois aqui, certo? Então, agora ficou mais justo, né? E do lado de cá, do lado superior, deu 104, né? O limiar superior deu 104, então não dá nem para ver aqui na nossa... Aqui, ó, ele passa do meu quadro, certo? E eu vou, então,
já que todos os pontos se encontram dentro do intervalo, né? Esse valor aqui deu 104, eu vou simplesmente eu vou parar no maior valor, que era 95. Então, vejam que para cima não tem outlier, para baixo tem. Só que também aqui, ó, eu tenho que olhar qual era o menor valor que estava dentro do intervalo. Então, vamos lá para cima, ó, o menor valor era 40. Então, eu vou até aqui. Nesse caso, eu fui até quase o limiar, mas eu não chego até lá, certo? Eu não chego até o pontilhado. Mas isso é interessante, porque eu poderia ter um outro conjunto de dados que fizesse isso aqui, ó, certo? E isso faz muita diferença, mostra que você tem um vazio, uma distância entre as amostras, que aquelas duas realmente estão muito desapregadas, né, das demais que estão concentradas aqui. Nesse nosso caso, isso não aconteceu tanto, né? Os dados estão relativamente bem espalhados, né? O que deve ter uma variância mais elevada. A gente não calculou aqui a variância. Mas realmente tinha um erro aí nas contas. Desculpem, é porque eu digitei um valor errado. Valeu, Jaqueline. Se o limiar inferior der negativo, então, aí depende, né? Se você está trabalhando com dados que não podem ser negativos, uma medida que é estritamente positiva, porque, veja bem, seus dados, existem grandezas que podem ser negativas, tá? Mas se os seus dados não podem, e o teu limiar deu negativo, significa simplesmente que você não tem limiar, ou, desculpa, não tem outlier, não tem outlier para baixo, do jeito que aconteceu nesse caso, de eu não ter outlier para cima, né? Do jeito que aconteceu nesse caso aqui, que o outlier estava aqui fora, né? Certo? Se essa linha pontilhada fosse mais para cá, ó, eu não teria outliers inferiores. Tranquilo? Podem usar os dados governamentais para fazer pesquisa também, claro, claro. Sobre o AIQ, Jaqueline, eu respondi já. É porque eu tinha errado, era isso? Pronto. O Matheus está perguntando, dando um exemplo. Uma amostra do número de acidentes de trânsito em uma cidade poderia ser considerada? Com certeza, com certeza. Eu tenho que coletar os dados da sua maneira. Não, claro que sim. Você pode pegar em algum organismo aí que mantém esses dados, né? E fazer uma amostragem em cima de um período maior. Por exemplo, você tem um período de um ano, sei lá, de 6 meses, e amostra alguns dias ou algumas semanas, não sei como é que está distribuído esses dados. Tem que ver como é que está apresentado esses dados, certo? Mas isso é possível sim, Matheus. TD2 tem quantas questões? Uma. Próxima. Essa, rapaz. Vamos ver aqui. Não, não é isso. Pronto. Então, a gente respondeu a primeira questão. Na segunda questão, gente, eu vou começar respondendo essa pergunta aqui. Ele pede para traçar o box plot dos dados, certo? Apresentados. Tem 3 diagramas de caule e folha. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Tem 3 diagramas de caule e folha e tem um histograma, certo? Ele quer que, primeiramente, você diga qual dos 3 diagramas aqui de baixo, qual deles foi feito com base nos mesmos dados que foram usados para fazer esse histograma, certo? Então, você tem um histograma que foi feito com base, obviamente, num conjunto de dados. Beleza. Esses dados são esses que estão nesse diagrama aqui, A, no B ou no C? Essa é a pergunta, certo? E depois ele pede para a gente traçar o box plot usando, vamos supor que a sua resposta seja A, você vai usar os dados que estão aqui para traçar o box plot. Se você tiver respondido B, você vai usar esses dados, e se você tiver respondido C, são esses dados aqui que você vai usar para fazer o box plot. Certo? Todo mundo tinha entendido a pergunta da atividade?
Ó, dentre os diagramas de caule-folha apresentado abaixo, dentre esses três, qual corresponde aos dados utilizados para construir o histograma que está ao lado, certo? Então, gente, a gente faz isso aqui de uma forma simples, até por eliminação, né? Por exclusão de possibilidades. Vejam que aqui, o que é que esse histograma está dizendo para a gente? Que 14% das amostras, ele disse para a gente quantas amostras coletou? Não disse. Ele pode ter coletado 20, 30, 50, 100, 2.000, ele não disse. Agora, o que o histograma está dizendo é que 14% das amostras se encontram entre 160 e 170. 46% entre 170 e 180, e assim por diante, tá? Provavelmente, aqui ele está considerando as que vão de 160 e são menores do que 170. Aqui as que são maiores ou iguais a 170 e menores do que 180, e assim por diante, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha só nesse item A. Ele tem um caule, em todos eles, né? Em todos eles, os caules são o quê? As dezenas, certo? 15, 16, 17, né? Aí, quando você pega essa folha, vai formar o quê? 15 dezenas mais 7 unidades, 157, né? Então, isso se repete em todos os três diagramas de caule-folha. Então, todos eles, eu estou usando a dezena como caule. Esse 157 é um número menor do que 160, gente. Se eu tivesse uma amostra igual a 157 nesse conjunto de dados, eu teria que ter um intervalo anterior a esse aqui. Esse gráfico não pode ter sido feito com base nesses dados aqui, porque aqui não inclui o 157, nem o 201, ó. O último aqui é 201, não tem aqui, ele termina no 200, né? Então, mesmo se tivesse algum número coletado igual a 200, ele nem sequer estaria nesse intervalo aqui, ó, nessa última classe, ele estaria na próxima classe. Portanto, a gente já elimina o item A, certo? E o item C, pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo, ó, ele não tem ninguém no 15, mas ele tem um 200 bem aqui, certo? Ele tem um 200. Depois, se você for ver os percentuais, também esses percentuais do item C não se equivalem a esses percentuais aqui. Já o do item B, vejam só, eu estou entre 164, e aí esse diagrama ele foi feito de um jeito que facilita muito, foi proposital, né, para ficar mais fácil de encontrar. Ele está em ordem crescente, ó, tá vendo? Essas folhas começam no 4 e terminam no 8. Então, eu sei que a menor amostra é 164 e a maior é 198. Isso já me dá um indício de que isso aqui cabe dentro desse intervalo. Dá certo. Já é um indício, não quer dizer que seja, né? Mas já dá uma ideia. Agora vamos ver aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 amostras aqui dentro, certo? Se você contar as demais, eu já fiz essa conta, só depois vocês podem fazer, mas aqui no de 17 você vai ter 23, certo? Aqui no de 18 você vai ter 16 amostras, tá? E aqui você vai ter 4. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Bem aqui, a frequência, né? Ou seja, quantas folhas eu tenho aqui? Tu vai ter 7. Bem aqui são 23. Aqui são 16. E aqui são 4. Certo? Se você somar, dá 20, com 23, 43, com 7, 50. Beleza? São 50 amostras. Dessas 50, 7 se encontram no caule de 16. Olha aqui, ó, 7 dividido por 50, isso vai dar um percentual de 0,14. 14%. 14%. Se você fizer com 23 dividido por 50 vai dar um percentual de 0,46, ou seja, 46%, que é exatamente o percentual que está aqui, certo? Então, você vai ver que isso equivale também para o 16, que vai dar 32%, e para o 4, que vai dar 8%. Então, mostra que realmente, ó, entre o que é esse caule aqui? São as amostras entre 160 e 169. Aqui entre 170 e
179, nessa outra entre 180 e 189, e entre 190 e 199. Então, equivale perfeitamente a esse histograma, portanto, essa aqui seria a resposta correta. Tá certo? Então, depois o que é que você tem que fazer aqui? Achar o box plot, né? Primeiro achar os quartis, depois achar os limiares, que nem a gente fez, para ver se tem outliers, e depois traçar o box plot. Tranquilo? Precisa fazer ou vocês estão de boas com isso aí? O Manuel está dizendo, se meu menor dado da amostra é 164, então o primeiro limite deveria ser 164. Na verdade, assim, Emanuel, se o teu limiar, né, esse limite aqui, ó, certo? Esse tracejado, for 164, se tiver uma amostra de 164, você não vai considerar ela como outlier, não, certo? Você para nela. Mas se tiver alguma menor do que 164, aí sim ela vai ser considerada um outlier. Eu queria, o tempo está meio esgotado aqui, né? Mas eu queria voltar para esses meus slides, que eu pulei um pouco um exemplo que eu acho interessante, dois pontos que eu acho interessante, que eu não queria deixar de destacar sobre os histogramas, tá? Eu fiz um exemplo na aula, a última aula que nós tivemos síncrona, das barras de alumínio, né? Vocês vão lembrar, né, que a gente tinha 80 barrinhas de alumínio, que eram esses valores aqui, e ele media a força de compressão, esse número aí é a força de compressão necessária para comprimir cada barrinha, e aí a gente viu que a distribuição ficou desse jeitinho aqui, né? E se a gente fizer um histograma, a gente vai obter esse histograma aqui para aquele exemplo, certo? Esse é um histograma de frequência absoluta, ou seja, ele conta apenas, ó, ele diz o número de amostras dentro de cada intervalo, entre 76 e 95, eu tenho aqui 2 amostras, se eu não me engano, 3 ou 4 aqui entre 95 e 114, e assim por diante, né? Aqui já é um histograma de frequência relativa, ele me dá o percentual, e depois um histograma de frequência acumulada, que ele dá a frequência acumulada. Beleza? Aí eu não falei do caso discreto. Alguém perguntou ontem sobre o caso discreto. Meus números são discretos. Veja bem, gente. Nesse exemplo aqui, os números também são discretos. Certo? Olha aqui, ó. Aqui. Os números são inteiros. São inteiros, não são decimais, certo? Qual é a diferença, gente, entre esse conjunto de amostras e esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora? Espera aí. Pronto. Tá aí, dois conjuntos de amostras aí. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre esses dois conjuntos de amostras? Bota aí no chat para ver se vocês estão ligados. Pouca variabilidade, né? Amplitude. As duas coisas, exatamente. Pouca variabilidade e amplitude, que é bem diferente, né? Aqui, ó. Nesse caso, eu tenho muitos resultados distintos, né? Eu tenho resultados que variam desde 1 até 100. E nesse intervalo entre 1 e 100, eu tenho passando por praticamente todas as dezenas, certo? E aqui, nesse de baixo, poucos resultados distintos. Só tem 5 opções de resultados aí. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, certo? Só tem 5 números diferentes aí, que se repetem, beleza? E aqui, quantos números diferentes eu tenho? Vários, beleza? Por isso, essa amostra de cima, ela é mais interessante de ser feita com intervalos de classe. Eu vou contar, que nem eu fiz no exemplo, né, da aula passada, certo? Eu vou contar quantas amostras se encontram entre tanto e tanto, certo? As nossas classes são verdadeiramente intervalos. Na de baixo, eu não preciso fazer assim. Eu posso fazer as minhas classes como sendo os valores propriamente dito. Ou seja, eu vou contar aqui embaixo quantos zeros tem, quantos uns tem, quantos dois tem, beleza? Eu gosto de deixar isso claro, que não é apenas o fato de ser número inteiro, é o fato de ter muitos resultados distintos. Ah, professor, na minha amostra eu tenho números que variam de 1 até 10. Depende como você quer fazer. Você pode apresentar eles num histograma de 1 a 10 realmente, 1 por 1, certo? Ou você pode fazer um histograma com intervalos também, de 1 a 2, ou de 1 a 3, ou de 1 a 4, sei lá. Tá? Então, depende muito
Nesse caso, ó, eu tenho 50 amostras em todos os dois. Na amostra 1, eu vou fazer com intervalos, como classes. Na amostra 2, eu vou usar os próprios valores das amostras. Então, vejam que agora eu coloquei nas classes não mais um intervalo, mas sim um número inteiro. E a minha frequência, eu vou contar quantos zeros tem. Ó, tenho 5 zeros, 11 uns, 15 2, 13 3 e apenas 6 amostras com valor de 4. Tá? E aí o resto é igual, né? A frequência relativa, eu vou fazer 5 dividido pelo 50, o 11 dividido pelo 50 e assim por diante, coloco em percentuais, e a frequência acumulada eu vou somando, né? Eu vou repetir o 10 aqui, depois eu somo o 10 com o 22, eu somo o 32 com o 30 e assim por diante, até chegar em 100%. Beleza? E aí eu tenho um exemplo, né, dos histogramas, como é que eles ficam. Nota, galera, que olha como é que era antes, ó. Vou mostrar um histograma anteriormente, ó. Tá vendo aqui? É um intervalo. Inclusive, isso aqui é muito chato de se fazer no Excel, né? Porque, rigorosamente, eu gostaria que esse 76 aparecesse bem aqui, ó. Certo? Onde está meu mouse. E o 95 aparecesse bem aqui. Isso é uma limitação do Excel. Se eu fosse fazer isso no MATLAB ou no R, ele ia colocar o 95 bem aqui. Ele ia colocar o 114 bem aqui, para mostrar que eu tenho um intervalo de 95 até 114, ou, por exemplo, daqui de 114 até o 133. Mas, agora, quando as minhas classes são números inteiros, eu apenas coloco o 0, o 1, o 2. Então, não tenho mais aqui um intervalo, não, certo? Aqui eu tenho as amostras que são iguais a 0, as amostras que são iguais a 1, e assim por diante. Tá claro? Beleza? Responde aquela pergunta de ontem. Então, a última coisa, que eu também não tinha comentado, mas que eu acho que é bastante simples, e é um negócio que às vezes é útil demais de fazer, é o seguinte, ó. Vou trazer até como exemplo esse caso aqui mesmo. Coisa. Vejam essa amostra. Galera, se vocês não tivessem esses diagramas de folha aqui embaixo, certo? Se apenas eu tivesse dado para vocês esse histograma, vocês não sabem quantas amostras a gente tem, certo? E vocês também não sabem o valor, ou seja, quais são os números que estão aqui entre os 160 e os 170? Não sei. Quais são os valores das amostras que estão entre 170 e 180? Esses 46% aqui? Não sei. Beleza? Então, se eu perguntar para vocês qual é o valor médio, como é que você vai calcular? Como é que você vai achar o valor médio dessas amostras, se você não conhece essas amostras? Aqui eu consigo fazer, porque eu sei os valores das amostras. Aqui eu não consigo. Então, tem uma estratégia para a gente driblar um pouco isso aí, que é achar um valor aproximado. Aproximar o valor médio e a variância também, né? Usando a distribuição de frequência ou o histograma, certo? E aqui eu vou usar o exemplo da barra de alumínio, certo? Se você tiver voltado, vamos voltar para cá, ó. Se você pegar esses números aqui tudinho, jogar no Excel ou fizer aquela nossa continha né, de valor médio, de variância amostral, né, de desvio padrão amostral, você vai achar esses valores aqui, ó. Cadê? Esses aí, ó. Então, esse é o valor médio daquele conjunto de dados. Essa aqui é o desvio padrão daquele conjunto de dados. Porém, se eu mostrar para você só esse histograma, ó, esse aqui, tu perdeu essa informação. Como é que tu vai achar um valor aproximado? Tu não consegue achar um valor igual, certo? Tu não vai conseguir achar exatamente esses dois valores aqui, ó. Mas a gente consegue aproximar. Como? Da seguinte forma, ó. Eu vou supor que essas duas amostras se encontram bem no meio do intervalo. Supondo, né? Porque eu não sei onde elas estão, então eu vou chutar que elas estão bem no meio. Essas 4 amostras que estão no segundo intervalo, na segunda barrinha, eu vou chutar que elas estão bem no meio do intervalo. E onde é o meio do intervalo? É o ponto médio entre os dois limites. Ó. Nesse caso, 95 mais 114, dividido por 2, dá 104,5. 76 mais 95, dividido por 2, dá 85,5. Ah, professor, mas claro que você está errando nisso aí. Estou errando. Mas quanto mais amostras eu tiver, menos eu erro. Por quê? Porque vamos pegar aqui esse exemplo dessas 16 amostras que se encontram entre 133 e 152. Umas estão abaixo de 142. Estão entre 133
e 142,5. Tem outras que estão acima de 142,5 e menores do que 152. Então, eu estou compensando, né, um pouco o erro que eu estou inserindo, colocando umas abaixo e outras acima, tá certo? E com isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 vezes 85,5, eu vou considerar que eu tenho 2 amostras nesse ponto, então eu vou multiplicar 85,5 por 2, dá 171. Eu vou pegar essas 104,5 aqui, eu vou multiplicar por 4, como se eu tivesse 4 amostras exatamente iguais a esse valor, e a soma vai dar 418, e assim por diante, né? Eu vou pegar o centro de cada barrinha, o centro de cada intervalo de classe, e multiplicar pelo número de amostras. É uma média ponderada também aqui, certo, gente? Eu estou ponderando o centro da classe pela frequência. Aí esse aqui é a soma. Eu vou somar todos esses valores e dividir por quanto? Pelo número de amostras, que é 80. Tá certo? A soma aproximada dos dados daria 13.110. A média aproximada seria 13.110 dividido por 80. Deu 163,875. Quanto é que era mesmo antes? Vamos ver, ó. Era 162. O correto, né? É 162,66. Eu aproximei para 163,87. Não foi tão mal, certo? Então, ó, a média real é 162,6625. Certo? É uma boa aproximação. Então, em outras palavras, tu tem aqui o gráfico. O que é que tu vai fazer para achar o valor médio aproximado? Isso aqui, ó. 2 vezes 85,5, 4 vezes 104,5, e aí vai multiplicando, ó. Multiplicando. Somou todo mundo aqui embaixo e divide pelo número de amostras, 80. Certo? Fechou? Fácil demais? Beleza. Então, isso também pode ser feito, gente, usando a frequência relativa. Notem que eu dividi por 80 aqui, certo? Ao dividir por 80, o que eu estou fazendo, ó, é colocar um N aqui embaixo, no denominador, certo? É isso. Então, essa é a fórmula que eu estou usando aqui, ó, isso aqui que eu acabei de mostrar, certo? Essa brincadeirinha aqui, nada mais é do que, ó, quem é esse número aqui, 2? A frequência, certo? Quem é esse número aqui, 218? É o centro da classe. Então, para cada classe, eu estou pegando a frequência vezes o centro, frequência vezes o centro, frequência vezes o centro. Então, eu estou chamando agora, criando uma fórmula, ó, frequência N vezes o centro, frequência vezes o centro. E eu somo todo mundo e divido por N. Só que quando eu pego esse NK dividido pelo N, eu tenho a minha frequência relativa, que quer dizer que eu poderia ter feito tudo isso aqui com as frequências relativas, ao invés de absolutas, porque nem sempre a gente conhece a frequência absoluta, né? Então, só que no caso da frequência relativa, tu não tem agora que dividir por N, ó. Essa parte aqui não existe, é só frequência relativa vezes centro da classe, frequência relativa vezes centro da classe. Ó, aqui está feito com frequência relativa, tá vendo? Está marcado aqui. Eu vou pegar agora a frequência relativa vezes o centro da classe. Papapá, acho os valores aqui, somo todo mundo e acabou. Não tem que dividir por mais nada, porque eu já estava usando a frequência relativa. Tranquilo? Então, é isso. Beleza? Era só isso aí que eu queria acrescentar, porque é muito importante. Por exemplo, fica aí como exercício, eu vou incluir no exercício de hoje, vocês acharem o valor médio dessa distribuição de forma aproximada. O valor médio exato seria o valor médio desses números aqui, ó. Eu não quero que vocês façam isso, eu quero que vocês achem o valor médio usando apenas esse histograma aqui, certo? Ou seja, vai ser o percentual vezes o centro da classe. Percentual vezes o centro da classe, e assim por diante, soma tudo. Acabou. Beleza? Super difícil. E é isso. O tempo passou, a gente teve confusão aí no começo, mas deu para fazer o principal, eu espero. Beleza? Vocês vão ter 2 oportunidades de monitoria, né? Eu vou abrir o nosso TD hoje à tarde, provavelmente no início da tarde, às 14 horas. Vocês vão ter monitoria agora com a Ingrid, a partir de 1 hora, se eu não me engano, e mais de tardinha com o Luiz. São 2 oportunidades para vocês tirarem alguma dúvida
que ainda tenha, e até amanhã vocês enviam o TD. Vai ter uma atividade de validação, né? Como sempre, para a aula de hoje, que não é obrigatória, a não ser que você não tenha preenchido o formulário de presença. Lembrando que eu coloquei o formulário de presença aqui no começo da aula. Onde é que ele está? Todo mundo acho que já preencheu, né? Mas não custa nada colocar ele de novo aqui. Aí. Sobre a fórmula alternativa da variância. Sim, devemos fazer o histograma pelo MATLAB? Não precisa ser pelo MATLAB. Na verdade, você pode fazer. Se quiser usar MATLAB, se quiser usar o Excel, tem um vídeo meu no nosso canal, lá na playlist de estatística descritiva, onde eu ensino a fazer pelo Excel o histograma, pode fazer, mas pode fazer à mão também. Os gráficos podem ser feitos à mão, ok? Então, não se preocupem com fazer gráfico no computador. Mas pode. Eu acho que é uma boa ideia tentar, certo? Deixa eu ver se teve mais... Sobre a fórmula alternativa da variância, né? Rapidamente, né? Nosso tempo realmente estourou aqui, mas eu vou voltar lá atrás. A gente calculou a variância de 2 jeitos diferentes, usando essa fórmula, né? No caso, que eu chamo de original, a definição de variância meio que já é baseada, essa fórmula é baseada na definição original, mas a outra não está aqui. Não sei o que eu botei, acho que está aqui. Está mais claro aqui. Ele está falando dessa formulazinha aqui. Essa é a fórmula original, né? E a fórmula alternativa seria essa daqui, né? Essa fórmula alternativa. Então, aqui você tem a soma dos quadrados e aqui você tem o quadrado da soma. Às vezes, quando você tem um conjunto de dados, essas informações já são dadas. Ele te diz, olha, a soma dos dados é tanto. A soma dos quadrados dos dados é tanto. Então, isso facilita pra caramba, né? Vamos fazer aqui, nesse exemplo aqui, rapidinho, né? Que a gente estava trabalhando, ó. A soma dos dados vai ser dada por isso aqui. 2.343. E a soma dos quadrados vai ser dada pelo soma quad da galera que está na coluna A. Isso aqui, certo? Então, notem que aqui você tem exatamente esses 2 elementos da fórmula. Ó. Esse somatório aqui, que é a soma dos quadrados, é esse de baixo. Ó. E esse outro somatório aqui, que é a soma, vai ser o de cima lá. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar a soma dos quadrados, subtrair de 1 sobre n, que multiplica a soma elevada ao quadrado. Depois de tudo isso, eu divido por n menos 1. Então, simplesmente colocando aqui, ó, eu vou ter a soma dos quadrados, tá? Menos, agora eu vou colocar 2 parênteses. No primeiro, eu vou pegar a soma e elevar ao quadrado. Não precisava não de 2. Pego a soma e elevo ao quadrado. Olha aqui, ó. Onde é que eu estou? Difícil de botar na tela aqui. Então, aqui é o meu D2, ó. Esse somatório aqui é a minha soma ao quadrado. Ele pegou cada número desse, gente, certo? Todos os números que estão aqui na coluna A, ele levou cada número ao quadrado e somou tudo. E deu esse valor aqui. Então, já é esse somatório aqui, certo? Aí, agora, eu estou elevando a soma normal ao quadrado. Agora, eu estou pegando todo mundo que está aqui, sem elevar ao quadrado, e somo.
deu 2.343. Eu pego essa soma e elevo ao quadrado, certo? Só que essa segunda que está elevada ao quadrado, ó, ela está dividida por n, saca? Aqui, ó. Então, eu vou colocar bem aqui, dividido por n, que é 34, certo? Então, eu vou colocar 34. Beleza. Mas calma que não acabou ainda. Tudo isso aí é apenas o que está dentro do colchete, ó. É o que está aqui dentro do colchete. Ficou faltando o quê? Dividir por n menos 1. Então, eu vou agora sim, vou colocar um parênteses aqui, externo, ó, e vou dividir por n menos 1. Se o meu n era 34, eu agora vou dividir por 33. E deu isso aí. Será que está correto? Vamos usar a função do MATLAB. var a, variância das amostras. Quais amostras? As que se encontram na coluna A. Aí, deu certinho. Então, aqui usando a fórmula, aqui, ó, usando a fórmula, e aqui usando a função do Excel. Respondeu aí? Deu para entender? Será? Foi meio rápido, né? Por causa do tempo, certo? Manuel? Beleza. Acho que a Ingrid vai responder mais alguma coisa usando isso aí mais tarde, o próprio Luiz também. Então, se puderem, não faltem. Eu vou pedir para eles gravarem as sessões que eles vão fazer com vocês e, assim que puderem, disponibilizar o vídeo, assim, até amanhã, né? Caso alguém não possa estar assistindo a sessão de monitoria, pode tirar alguma dúvida vendo os vídeos deles. Beleza, galera? Mil desculpas aí por essas confusões da parte técnica. No final deu certo, né? Ficou meio confuso, mas deu certo. Obrigado. Boa atividade para vocês. A gente se vê na segunda-feira, no final de semana também. Valeu.